Bom, pessoal, então a gente vai ver hoje as funções reais, certo? Começar aí com os conceitos básicos, definir funções, definir o que é domínio, imagem e gráfico de funções reais, certo? Então, primeiro aqui aparece a definição de funções. O que é uma função, né? Então, das dois conjuntos A e B, teremos que f de A em B é uma função se para cada elemento de A, né, x em A, existe um único elemento f de x em B, que é chamado valor da função. Então, nós temos aqui uma aplicação, né, que vai de A em B, certo? Aí, para cada elemento de A, você vai ter um único representante em B. Vai ser um y em B, que a gente vai chamar f de x, certo? Então, quando se fala de função, fala-se dependência, né? Então, esse valor y, né, aqui geralmente a gente coloca assim, o y igual a f de x aqui, ó, né? Esse y é o f de x, ele depende de x. Né? Para cada x que eu vou tomar em A, eu vou ter um representante em B. E é um único representante. Esse x é chamado de variável independente, né? O x é a variável independente, e o y é a variável dependente. Né? O x e o y são as variáveis aí da minha função. O x é a variável independente porque eu posso tomar qualquer valor para x. Né? Claro, eu não vou poder tomar qualquer valor, mas os valores adequados que eu posso tomar, né, para x, e para cada valor que eu tomar para x, eu vou ter um y correspondente. Então, a gente vai criar uma lei, certo? Essa lei é dada pela função f de x, uma lei, uma regra que associa cada elemento de A em um respectivo elemento em B. Então, podemos dizer também que o SF de x aí é uma regra, né? Uma lei que associa cada elemento de A em um elemento em B. Né? Em um único elemento em B, na verdade. Certo? Então, isso é a definição de função, né? Aí você vai ter aí o valor numérico de uma função. Então, você tem uma função... O valor numérico de uma função vai ser justamente o valor que é dado para cada valor de x, você vai encontrar um valor da função f de x. Por exemplo, aqui temos a função f de x igual a raiz de x menos 2. Né? Deixa eu colocar aqui no Python. Então, olha só, você tem... eu tenho uma função, né? Y igual, sei lá, a 2x. Isso quer dizer, para cada x eu vou ter o y como sendo o dobro, né? Por exemplo, se eu tiver o x igual a 1, quanto vai ser o y? Vai ser 2 vezes 1, né? Que é 2. Se o x for 2, quanto é o y? Aqui é o x e aqui é o y, né? Então, se o x for 2, o y vai ser 4. É o dobro, né? Se o x for 3, o y vai ser o 6. Se o x for 4, o y vai ser 8. Né? E assim por diante, né? Por exemplo, se eu pegar o x igual a 100, quanto é o meu y? Vai ser 2 vezes 100. No caso, vai ser 200. Né? Então, eu criei aqui uma regra, né? Esse y, esse 2x aqui, né? É o meu f de x, ou seja, o f de x vai ser 2x, certo? Então, eu tenho, para cada x que eu tomar aqui, eu vou ter um valor para y, certo? Se o x for 0, então o y vai ser 2 vezes 0, né? Se o x for 0, o y vai ser 2 vezes 0, que é igual a 0, certo? Então, eu posso tomar aí qualquer valor para x, né? E para cada valor de x eu vou ter um correspondente valor para y. Mas a pergunta, será que eu posso tomar qualquer valor para x? Né? Aí já é outra questão. Vamos ver aqui, por exemplo, o caso que nós colocamos lá, da função f de x, né? O y aqui vai ser a função f de x igual a raiz de x menos 2. Certo? Aqui está lá. Então, vou tomar, por exemplo, se eu tomar o x igual a... Eu vou pegar aqui o x, né? Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. E aqui o y, certo? Então, se eu tomar o x igual... Pegar um valor aqui, sei lá, 30, por exemplo. Então, quem vai ser meu y? Meu y vai ser a raiz de 30 menos 2. Não é assim? Isso vai dar a raiz de 28. Bom, a raiz de 28 você coloca lá no calculador e você encontra o valor. Certo? Se eu pegar, por exemplo, a raiz de 27, então o meu y vai ser a raiz de... Aliás, se o x for igual a 27, né? Meu y vai ser 27 menos 2, que vai ser a raiz de 25. Nesse caso, a raiz de 25 eu sei que é 5, é um valor exato. Se eu pegar, por exemplo, 18, x igual a 18, meu y vai ser quanto? Vai ser raiz de 18
menos 2, que é igual a raiz de 16, eu sei que é 4. Assim, então, estou pegando aqui os valores que vai dar uma raiz exata. Vou pegar, por exemplo, o x como sendo 6. Né? Então, quem vai ser meu y? Raiz de 6 menos 2, que vai ser raiz de 4, que é 2. Então, aqui é 2, né? Então, se eu pegar o x como sendo 3, quem é meu y? Estou baixando aqui, né? Vamos ver o que é que vai dar. Meu y vai ser raiz de 3 menos 2. Que isso vai ser raiz de 1. A raiz de 1 é 1. Já vimos essa questão de raízes, né? Determinar uma raiz. E temos aí raiz 1. Se eu tomar o x como sendo 2, o que é que acontece? Meu y vai ser raiz de 2 menos 2. Raiz de 2 menos 2 vai ser quanto? Raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Esse 0 é um número real. Então, tudo ok. Vou tomar o x como sendo 1 agora. O que vai acontecer? Meu y vai ser raiz de 1 menos 2. Quanto é raiz de 1 menos 2? Vai dar raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é quanto? Alguém sabe dizer? Esse número ele não pertence aos números reais. Certo? Então, esse meu conjunto aí dos y, ele não pode ser o conjunto dos números reais, né? Para esse x igual a menos 1. Se eu tomar 0, x como sendo 0, então meu y vai ser raiz de 0 menos 2. Certo? Isso vai dar raiz de menos 2. Menos 2 também não pertence aos reais. Observe que eu posso tomar qualquer valor aqui, ó, depois aqui do 2. Né? Então, até aqui no 2, deu valores, né, reais. Todos aqui são reais. Ó. O 0 pertence aos reais, certo? O 1 também pertence aos reais, o 2 pertence, o 4. Agora aqui, se eu pegar aqui como sendo menos 1, por exemplo, menos 1, meu y vai ser menos 1 menos 2. Isso vai dar raiz de menos 3. Raiz de menos 3 deu um número negativo. Negativo não pode. Certo? Então, não pode ter uma raiz aí do número negativo. Então, nesse caso, ó, daqui para baixo, do 2 para baixo, a gente não consegue mais encontrar valores para x. Então, nós podemos dizer que essa função, né, a função f, ela vai... Eu posso pegar aqui, né, sei lá, de R em R, né? Vou botar assim. De R em R, só que ele vai tomar um x aqui e ele vai no y igual a raiz de x menos 2. Só que eu não vou poder tomar um x, por exemplo, menor do que 2. Certo? Eu não vou poder tomar um x menor do que 2 porque vai me dar problema. Certo? Se eu tomar um x como sendo... Vamos ver aqui, né? Se vai dar certo. Se eu tomar um x aqui como sendo 1,99999, por exemplo. É um número quase 2. Será que vai dar certo aí? Quem será meu y? Raiz de... Olha, lembrando que o y é raiz de x menos 2, certo? Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que onde tiver x, eu vou botar o valor do x que eu vou tomar. Por exemplo, vou tomar o x como sendo 1,99999 aí. Então, vou botar 1,99999 menos 2. Esse número é um número real ou não? Quanto é que vai dar isso aqui? Pode fazer até na calculadora aí. O que vai encontrar? Vai encontrar negativo 0,0000. Acho que é isso, né? 1 aqui. Deve ser um número assim. Certo? 3... 1, 2, 3, 4, 5, né? Pronto, então vai dar isso aqui. Certo? Esse número aqui ele é negativo. Isso quer dizer que eu estou tomando agora um número menor que 2 aqui. Eu peguei o x como sendo 1, aqui. Aqui está o meu 2. É como se eu tivesse uma reta aqui, ó. Aqui tá meu 0, 1, 2, 3 e assim por dentro, que vai até o mais infinito. Aqui à esquerda, menos 1, menos 2, aqui é um 0. Menos 3, e aqui ele vem até o menos infinito. Vai chegar menos infinito. Vai ser menos 4, menos 5, menos 10, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão.
certo? Aí para a esquerda. Para a direita vai ser, temos aqui para a direita, né? Tem o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 10, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão. Tudo positivo para a direita. Para a esquerda, tudo negativo. Então, mas o meu ponto aqui é esse aqui, o 2. Ó. Eu tenho aqui o 2. Eu tenho uma bolinha aqui. Os valores são à direita de 2. Eu posso tomar valores à direita de 2. Qualquer valor à direita de 2 vai dar certo. Inclusive o 2. Então, eu vou fechar a bolinha do 2 aqui. Ó. Porque eu posso colocar o 2. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui, ó, o valor 1,9999. Eu fiz assim, né? Mas você pode botar mais 9 aqui, ó. 99999. Infinitos 9 aqui. Você pode botar esse valor aí que não vai poder entrar nessa função. Certo? Eu não vou poder tomar o x dessa forma aí. Por quê? Porque eu posso botar aqui 1 milhão de 9. 1 milhão de 9 aqui. Não vai ser igual a 2. Vai ser menor do que 2 ainda. Certo? E tem uma limitação aí, por exemplo. Se eu pegar aqui o número aqui, ó, esse número aqui vai ser 1,99999. Vamos parar aqui com 5 noves. Existem infinitos números aqui dentro ainda, né? Entre esse número aqui, 1,99999 e o 2. Então, por mais próximo que eu chegue do 2, eu vou encontrar infinitos números entre esse número e 2 ainda. Então, eu só posso tomar do 2 em diante, certo? Para colocar na função. Qualquer valor que eu colocar aí, ele vai dando negativo. Se tiver aqui 1 milhão de 9 aqui, aqui vai ter menos 0,00000. 1 milhão de zeros aqui, né? Menos 1, né? E com 1 aqui, ó. Então esse número aqui vai ser menor que 2. Aliás, vai ser negativo, né? O que vai ficar aqui. Ok? Tudo certo, pessoal? Então, essa é a condição da função, né? Então eu tenho aí, eu não posso colocar qualquer valor para x. O valor da função é esse. Se eu tiver uma função, por exemplo, vamos botar aqui uma função, o valor da função dada a função, você vai colocar o x. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, a minha função agora é f de x igual a x ao quadrado, está aqui, menos mais 2x menos 5. Aí eu quero saber, por exemplo, quem é o f de 1. Eu vou na função, fica menos. Aí eu vou tirar, aqui está assim, ó, x ao quadrado, né? Assim. Então eu vou apagar esse x, eu vou apagar o x aqui, ó. E vou botar o 1. Certo? Vou aumentar aqui. Vou botar 1. Aí ficou mais 2 vezes. Ao invés do x, eu vou colocar o 1. Eu coloco entre parênteses aqui só para diferenciar, né? Então aqui está o 1. Aqui ficou como? Ficou menos 1 ao quadrado é 1. A resposta é 1. Mais 2 vezes 1, 2. Menos 5. Então isso vai dar menos 1 mais 2 menos 5. E nós vimos lá nas revisões, né, antigas que esse número aqui vai dar, eu tenho aqui menos 1 mais 2 vai dar mais 1 menos 5 vai dar menos 4. Então esse é o resultado. Se eu quiser o f de menos 1, por exemplo, então vai ficar, ó, menos, aí x ao quadrado, o x vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 5. Não é assim? Então ficou, olha, eu tenho aqui um sinal de menos e tenho menos 1 ao quadrado. Então vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Aí mais 2, né? Mais 2 menos 1, aliás, mais 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Porque eu faço aqui o 2 vezes 1 e eu faço o mais com menos. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1 é 2. Certo? Aí sobrou aqui menos 5. Observe que aqui eu tenho um menos aqui, esse menos está fora. O menos 1 está ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Aí esse menos aqui vai multiplicar o 1 positivo que deu do menos 1 ao quadrado. E aqui sobrou menos 5. Aí ficou menos 1, menos 2, menos 5. Agora vai ficar... Como é tudo negativo, soma tudo e coloca o menos, né? Sinal de menos. Dá menos 3, dá menos 8. Certo? Então, você pode colocar qualquer valor para x e você vai... Se tivesse assim, quanto é o x, o f de 1 quadrado, por exemplo? F de 1 quadrado vai ser menos esse quadrado aqui, elevado a 2, mais 2 vezes 1 quadrado, menos 5, certo? O que eu estou querendo dizer
é que o f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 5 quer dizer o seguinte, que o f de qualquer coisa vai ser igual a menos qualquer coisa ao quadrado mais 2 vezes qualquer coisa menos 5. Então, f de uma cadeira vai ser igual a menos a cadeira ao quadrado mais 2 vezes a cadeira menos 5. Ok? Então, é esse que nós temos aqui do valor na função. Então, agora, muito cuidado é com a questão dos sinais. Aqui tem um menos x ao quadrado. Então, esse menos, ele está fora. Ele está menos, a questão é assim, é menos x ao quadrado. É como se fosse assim, ó, isso aqui é a mesma coisa de menos x ao quadrado, assim. Ó. Eu resolvo primeiro o meu x ao quadrado e depois eu multiplico o resultado por menos. Porque esse sinal de menos ele é da função, né? Ele vem direto da função, não é? É diferente de ser menos x ao quadrado assim, tipo assim. Eu tenho uma função que é x ao quadrado, eu vou colocar um menos 3, né, como sendo x. Aí sim, fica, no lugar do x fica menos 3. Mas se vier um menos aqui, eu vou ter que colocar o menos fora também. Ok? Bom, e é a partir daí, dessa questão que nós vimos lá do... Como por exemplo aqui, né? Se eu tomar assim, ó, a função... Vou pegar a função, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x. Então, quais são os valores que eu posso tomar aí? Eu posso pegar, por exemplo, o f de 2. É 1 sobre 2. Que é o f de 1. É 1 sobre 1. Quem é o f de 0? É 1 sobre 0. Quem é o f de menos 1? É 1 sobre menos 1, que dá menos 1, né? Certo? Quem é o f de menos 2? É 1 sobre menos 2, que eu escrevo como sendo menos 1 meio, não é assim? Então, olha só. Observe, eu tenho essa função 1 sobre x. 1 meio, é possível 1 meio? É possível. Eu tenho aqui que 1 meio ele pertence aos reais. 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a 1. 1 é um número real. 1 sobre 0. 1 sobre 0 ele não pertence aos reais. Na verdade, a gente diz que ele não existe, né? Não existe o número com um zero no denominador. Não existe uma fração. Se você tem uma fração A sobre B, esse B tem que ser diferente de zero. Certo? Então, é daí que nós vamos tirar, por exemplo, o domínio das funções. Então, quando tiver uma fração, o que tiver embaixo não pode ser igual a zero. Pode ser qualquer valor, menos zero. Lá no denominador. Da mesma forma, se tiver uma raiz de uma função. Então, essa função ela tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Se a função tiver num denominador, que tem aqui em cima um número e aqui embaixo uma raiz de uma função qualquer. Então, nesse caso, a função ela tem que ser positiva. Por quê? Porque ela tem que ser maior ou igual a zero, né? Tem que ser maior ou igual. Só que como ela está lá embaixo, no denominador, ela não pode ser igual. Então, ela tem que ser apenas maior do que zero. Certo? É aí que vai dar justamente a questão do domínio da função. Nós vamos entrar aqui agora. Certo? Então, vamos ver aqui domínio, imagem e gráfico da função, que é justamente isso. O que é o domínio da função? O domínio da função tem a função f de a em b. Né? Então, o domínio de f é o conjunto denotado por, vamos chamar aqui d de f, né? Formado por todos os valores x que eu posso tomar. Certo? Então, todo x em a, tal que o f de x está em b. No caso aqui, a gente vai tomar esse a e o b como sendo números reais. Né? A gente vai trabalhar aqui com f de r em r. Certo? Então, isso quer dizer que o domínio vai ser todo x pertencente aos reais, tal que o f de x também vai pertencer aos reais. Certo? Então, esse aqui é o meu conjunto domínio de f. Certo? Então, vai ser todo x real, tal que o f de x pertence aos reais. Então, por exemplo, eu não posso ter, numa fração 1 sobre x, eu não posso ter o x igual a zero no domínio. Certo? Então, domínio é todo o valor de x que eu posso tomar para a função. Certo? Para cada x no domínio, eu vou ter o meu correspondente na imagem, certo? Meu correspondente y. Para cada x, eu vou pegar aqui um x. O x vai estar no domínio da função. Então, eu vou ter aqui um y que vai estar na imagem da função. Certo? Para cada valor de x, eu vou ter um y na imagem. Por exemplo, se tiver assim, né? Vamos supor que eu tenho aqui... digamos, aqui eu tenho um conjunto 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho
3, 5, 7, 9 e 11, por exemplo. Então, vou ligar o 1 com 3, vou ligar o 2 com 5, o 3 com 7 e o 4 com o 9, certo? Que é o 9. Então, o meu domínio aqui, quem é o domínio da função? Vai ser o conjunto do x. Aqui o conjunto de partida, né? E aqui o conjunto de chegada. Então, o x vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. E quem é a minha imagem? A imagem vai ser quem? Vai ser os valores correspondentes. Para o 1 eu encontrei o 3, para o 2 eu encontrei o 5, para o 3 eu encontrei o 7 e para o 4 eu encontrei o 9. Eu não posso colocar esse 11 aqui, porque esse 11 ele não tem um correspondente x. Certo? Então, o conjunto B, o B vai ser chamado de contradomínio, certo? Contradomínio. É todo o conjunto de chegada, né? Aqui o conjunto de partida vai ser o domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio, e os valores que eu posso tomar aqui no conjunto de chegada, né, os respectivos valores do x, né, aqui no y, vai ser a minha imagem, certo? São os valores que eu vou tomar aqui a partir do x que eu tomei aqui em A. Então, essa é a definição de imagem aqui. Ó. A imagem vai ser todo y em B, né? Todo y no conjunto de chegada, que é o B, onde esse y é um f de x para o x no domínio. Certo? E esse aqui é justamente um subconjunto do B, que é o contradomínio. Estou chamando B aqui, o conjunto chamado de contradomínio. E por último vem o gráfico é justamente a junção dos dois, os pontos no plano cartesiano. Certo? Vou pegar o x e o y num A cartesiano B. Vou pegar o A, esse conjunto A como sendo, digamos, o plano horizontal, a reta horizontal, e o B como sendo a reta vertical. Vou criar aí os meus pontos, né, x e y, com y igual a f de x para x no domínio da função. Certo? Então aí eu tenho justamente o meu gráfico. Então, como é que você vai esboçar esse gráfico, por exemplo, né? Aí eu vou ter os pontos. Tipo assim, vamos imaginar aqui o seguinte, como que seria o gráfico da função. Por exemplo, vou pegar a função aqui como sendo y igual a 2x. Como é que eu esboçaria o gráfico dessa função? Então, vou pegar alguns valores para x. Por exemplo, vou pegar x como sendo 1. Eu vou pegar aqui como sendo menos 1, por exemplo. Menos 2. Depois eu pego o x como sendo menos 1. O x como sendo 0. O x como sendo 1. E o x como sendo 2. Aí aqui eu vou encontrar o y, o respectivo y. Y vai ser 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4. Aqui eu tenho um ponto, xy, que é o x menos 2 e o y menos 4. Certo? Nesse menos 1, eu vou encontrar aqui o y igual a 2 vezes menos 1, que deu menos 2. Então aqui eu vou encontrar o ponto que é menos 1 e menos 2. Né? Eu estou pegando aqui o x, que é menos 2, certo? Observe que eu estou pegando o x igual a menos 2 e estou encontrando menos 4. Então vai ter o ponto menos 2 e 4. Lembrando que no ponto aqui, a primeira coordenada é o x e a segunda é o y. Para o 0, eu tenho o y igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, eu vou ter o 0 ligado com o 0. Para o 1, eu tenho o y igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, eu estou ligando o 1 com o 2. E aqui eu tenho o y igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, estou ligando aqui o 2 com o 4. Como é que eu vou fazer agora esse gráfico? Né? Vamos ver se eu tenho como fazer aqui. Nós temos os pontos aqui, ó. Vou colocar os pontos novamente aqui. Você tem o menos 2 com menos 4. Nós encontramos o menos 1 com menos 2. O 0 com 0. O 1 com 1. Aliás, 1 com 2. E o 2 com 4. Foram os pontos que encontramos aqui. Ó. Estão aqui esses pontos. Ó. Menos 2, menos 4. Menos 1, menos 2. 0, 0. 1, 2 e 2, 4. Então, vamos aqui. O gráfico, o que seria o gráfico? O gráfico seria os pontos no plano cartesiano. Certo? Aqui eu vou colocar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E vou relacionar cada um. Esse aqui é o que está no eixo x, esse aqui está no eixo y. Então, vou ligar, por exemplo, o 0 com o 0, ou o menos 2 com o menos 4. Vamos pegar aqui o menos 2, ó. Ele vai ter que descer aqui, né? Ó. Menos 2, ele vai ligar aqui com o menos 4. Menos 4 está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui o menos 4. Então, vou ligar o menos 2, ó, com
o menos 4. Ele vai descer aqui para encontrar, certo? Lembrando que o gráfico aqui a gente traça retas paralelas aos eixos, né? Eu desço paralelo ao eixo Y e vou encontrar o 4 paralelamente ao eixo X. Então, eu tenho um ponto aqui que é menos 2, menos 4. Certo? Agora, o menos 1 está ligado com quem? O menos 1 está ligado com o menos 2. O menos 2 está aqui. Ó. Então, vou ligar aqui. Ó. Tem um ponto aqui. Ó. Menos 2. Eu vou fazer assim. Vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, esse de D e esse de E. Então, esse ponto aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Aqui está o 0, 0, ó, que é o ponto C. O 1 vai ligar com 1, com 2. Então, está aqui 1, 2, ó. Vou ligar com 1. É isso? Ó. Esse aqui é o ponto D. E o 2 do X vai ligar com quem? Com 4. Então, eu vou aqui 2, 3, 4. Aqui é bom com uma régua bem certinho que você faz na escala. E você vai ter aqui justamente ó, uma reta, né? Se eu fizer aqui, ó, certo? O gráfico vai ser justamente essa reta que vai ligar esses pontos aqui. Ó. É claro que aqui você vai ter, né, esses pontos eles devem passar aqui ó, bem retinho, né? Então, fazendo aqui na escala certinha, eu vou fazendo aqui na mesma escala que está no X, se é a mesma escala do Y, você vai ter esses pontos bem alinhados aí numa reta. Então, essa reta nós vamos chamar ela justamente da reta Y igual a 2x, que é a função que foi dada, né? A função, isso aqui é a função f de x igual a 2x. Né? Para cada x você vai ter um correspondente f de x, né? Ou y, que a gente está chamando aqui. Certo? Isso aqui já é um exemplo de uma função linear, por exemplo. Né? Função linear y igual a 2x. O gráfico dela é mais ou menos dessa forma aqui. Certo? Então, o que é o gráfico da função? O gráfico é o conjunto de pontos. Né? É claro que o gráfico ele vai ter infinitos pontos aqui. Ó. Vai ter um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Ó. Existem infinitos pontos aqui. Ó. Porque para cada valor de x que eu tomar, eu vou ter um correspondente y. Para cada valor de x, eu vou ter um correspondente y. Certo? Vou ter um correspondente y aqui. Ó. Eu vou pegar um x, né? Vou ter o meu correspondente y, que vai ser... Você pode procurar fazer os cálculos aí, e você vai ver que eles estão... Todos os pontos que você pegar para x e ligar com os de y, você vai ter os pontos aí sobre esta reta. Certo? Então, eles estarão alinhados aí nessa reta. Qualquer ponto de x que você pegar... Se eu pegar x aqui 1 milhão, o y vai ser 2 milhões. Então, ele vai subir e encontrar com 2 milhões lá em cima, vai ser justamente alinhado nessa reta aí. Certo? Então, o gráfico é justamente esse conjunto de pontos. Né? O gráfico da função f de x igual a 2x, por exemplo, é uma coisa assim, ó, é um monte de pontos aqui. Ó. Certo? Então, a gente escreve a reta como sendo uma reta contínua, assim, não? Ela é como sendo assim, fechada. Mas, na verdade, é um conjunto de pontos, só que os pontos são tão próximos, né? E entre dois pontos existe uma infinidade de pontos que você consegue escrever a reta como sendo contínua. Mas na verdade é um conjunto de pontos. Como o próprio R2. O R2 é um conjunto de pontos. A reta é um conjunto de pontos. Né? A definição de reta, eu tenho uma reta aqui. Ó. O que é uma reta? Uma reta é um conjunto de pontos que segue uma direção. Ela tem uma direção, né? Vai da esquerda para a direita, de baixo para cima, de qualquer lado. Né? Então, mas na verdade é um conjunto de pontos que você tem aqui, que eles estão ligados. Só que como os números reais eles são ilimitados, entre quaisquer dois pontos eu vou ter uma infinidade de pontos dentro deles. Certo? Por mais próximo que eu esteja aqui, ó, entre esse ponto e esse, digamos, se eu der um zoom, eu vou encontrar aí uma brecha, né, para colocar mais pontos dentro. Aí eu coloquei mais pontos. Quando eu coloquei mais pontos, eu vou pegar 2 e vou dar mais um zoom e eu vou encontrar mais brecha para encontrar mais pontos. E assim você fecha a sua reta dizendo que ela é contínua. Certo? Bom, aí tem algumas características aí das funções. Né? O que é o domínio natural? O domínio natural é você determinar, por exemplo, quais são os valores possíveis. Né? Por exemplo, aqui, eu tenho uma função, aqui é a função f de x, aqui, igual a 1 sobre x menos 3. Por exemplo, qual o domínio dessa função? Né? A função 1 sobre x menos 3. Certo? Então, se eu for procurar aqui o domínio da função, eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x menos 3. Então, a pergunta é a seguinte. Quais são os valores que eu posso tomar para x?
Bom, aí essa pergunta você responde fazendo a contrapartida dela. Quais são os valores que eu não posso tomar para x? Aí esses valores que eu não posso tomar é o que vai estar fora do domínio, certo? Então, como isso aí é uma fração, né, eu tenho aí um quociente entre duas coisas aqui, entre uma função, que é a função 1 e a função x menos 3. Então, o que tiver aqui embaixo, no denominador, tem que ser diferente de zero. Então, eu vou tirar as minhas possibilidades de um x no domínio daí. Então, x menos 3 tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso ter, por exemplo, 1 sobre zero. Né? Isso aqui não pode. Então, quando eu faço isso aqui, eu vou resolver x menos 3 é diferente de zero, x é diferente de 3. Eu resolvo como se fosse uma equação. Né? Essa diferença aí. Então, o x tem que ser diferente de 3. Ou seja, o domínio dessa função aqui é todo x real, tal que esse x é diferente de 3. Certo? Então, aí eu tenho justamente o meu domínio. Então, qualquer ponto que eu quiser colocar aí, que não seja o 3, eu posso colocar. Quanto é o f de 1 milhão? Ele vai dar o valor. Vai ser 1 sobre 1 milhão menos 3. Quanto é o f de 52? Vai ser 1 sobre 52 menos 3. Faz o cálculo e não vai dar problema nenhum. Certo? Os pontos estão aqui. Ó. Eu tenho aqui o 3, digamos aqui está o 0, né? O 3 está bem aqui assim. Ó. Certo? Então, qualquer valor à direita de 3, qualquer valor à esquerda de 3 vai fazer parte do domínio. Então, meu domínio vai ser qualquer valor que você imaginar menos o 3. Só não pode ser o 3. Então, a bolinha aqui é aberta no 3. Ó. Eu não posso colocar o 3 nesse lugar aí, na função. Não existe o f de 3. Aqui, na verdade, ele não existe. A gente coloca assim, não existe. Certo? Você pode encontrar, existe o f de 2,99999, um outro novo aqui que você imaginar. Esse número aqui existe. Certo? Esse número aqui vai pertencer aos reais. Agora, existe o f de 3,0000000, um monte de zero aqui, aí no final aqui você bota um 1 aqui, só para não ficar 3. Né? Você para aqui em algum canto aqui com 9. Então, esse número aqui vai pertencer aos reais. Certo? Por quê? Porque é um número maior que 3, né? Esse aqui é maior que 3. Porque lá no final tem um 1zinho que vai deixar esse número maior que 3. Então, ele pode entrar aí. Por quê? Porque quando eu botar ele aqui, ó, fizer ele menos 3, vai dar, aqui vai ficar 1 sobre 0,000000000, uma coisa assim. Então, certo? Então, você vai ter aí qualquer valor menos o 3. Se eu tiver assim, por exemplo, né? F de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 3, por exemplo. Então, o que é que eu vou fazer? Como está aqui embaixo, eu vou ter que resolver essa equação. X ao quadrado menos 2x mais 3 tem que ser diferente de zero. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o delta, encontrar o x' e o x2'. É isso? Então, x' e x2' lá do delta, que a gente já viu como é que resolve, vai ser justamente o que vai zerar aqui embaixo. Então, ele não pode entrar. Não fazer parte do domínio. Então, meu domínio aqui vai ser todo o x pertencente aos reais, tal que o x vai ser diferente do x' que eu encontrar e também vai ser diferente, aqui diferente, né? Diferente do x2'. Certo? Então, no caso aqui, é só encontrar o x' e x2'. Por exemplo, quem vai ser aqui? Vamos ver quem é o delta. O delta vai ser b ao quadrado, né? No caso vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Aqui, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser igual a quem aqui? Vai ser menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 12, né? Então, aqui vai dar menos 8. Como menos 8 é negativo, isso quer dizer que esse valor aqui nunca vai zerar. Ou seja, esse conjunto aqui não vai existir o x' e o x2'. Certo? No caso aqui, esse número aqui vai ser justamente os reais. Não vai existir. Ó, x2 menos 2x mais 3, ele é sempre diferente de zero para qualquer x pertencente aos reais. Então,
Como eu encontrei o delta negativo, isso quer dizer que não vai existir nenhum x, né? Não tem x', x', que zere isso aqui, certo? Não vai existir nenhum x. Ok? Por quê? Porque o meu delta é negativo. É isso? Se eu tivesse, por exemplo, assim, né? Se eu tivesse agora minha função como sendo, só mudando aqui, f de x é igual a x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Agora meu delta vai ser positivo, né? Estou aqui com outra função agora. Meu delta vai ser quem? Eu tenho que x2 menos 2x menos 3 tem que ser diferente de zero. Aí o delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então o delta vai ser 4 mais 12, que é 16. Aí o x' é quem? Vai ser menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então eu vou ter aqui o x', aqui o x, né? O x' vai ser o positivo, né? O meu x aqui, eu vou tirar x, esse aqui, né? X', mas o meu x vai ser 2 mais ou menos 4 sobre 2. Aqui eu vou tirar o x' e aqui eu tiro o x duas linhas. O x' é 2 mais 4, que dá 6, por 2 dá 4. E o x duas linhas vai ser 2 menos 2, menos 4, que dá menos 2, por 2 dá menos 1. Então esses são os valores. Meu domínio vai ser todo o x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 4 e o x é diferente de menos 1. Então, não posso colocar nessa função aqui x como sendo 4 ou menos 1. Certo? Vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar aqui. Ó. O f de 4 é 1 sobre 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 menos 3, que dá 1 sobre 16 menos 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4, 6. Não, aqui é um 3, né? Não é 4, é 3. Ó. 2 mais 4 é 6. 6 por 2 dá 3. Então aqui não pode ser 3. Ó. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, 2 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, certo? Menos 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 3. Então aqui ficaria 1 sobre 0. Isso aqui não existe, né? Se eu fizer o f de menos 1, vai ser quem? Vai ser 1 sobre menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3. Isso vai dar 1 sobre 1 mais 2 menos 3. E vai dar 1 sobre 0. Então, também não vai existir. Certo? Então, você não pode colocar aqui o 3 e o menos 1. Então, qualquer valor que você imaginar, pode colocar aqui. Menos o 3 e o menos 1. Ok, pessoal? E por último... não, né? Vamos ver aqui agora... o da raiz, né? A outra acho que letra A, letra B. A função f de x igual a raiz de 2 menos x. Ou x menos 2, tanto faz. Então, o que você deve ter é que esse 2 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Aí eu vou resolver agora essa inequação. Nós vimos já como resolver essa inequação, lá na revisão. Então, ficaria assim. Ó. Esse 2 eu vou passar para o lado direito, então vai ficar menos x maior ou igual que menos 2. E agora eu vou colocar aqui o menos 1, multiplicar por menos 1, porque aqui o x não pode ficar negativo. Quando eu multiplico menos 1, muda todos os sinais. Ó. Fica x, o maior ou igual fica menor ou igual, e o menos 2 fica mais 2. Então, eu posso colocar qualquer valor para x menor ou igual que 2. Nesse caso, agora eu estou assim. Ó. Aqui está o 2. É fechada a bolinha, porque é menor ou igual. Certo? E o domínio vai estar aqui agora. Observe que eu inverti, né? A gente fez o exemplo de x menos 2. Eu coloquei aqui 2 menos x. Então, o domínio aqui vai ser todo x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual que 2. A gente escreve assim, ó. Vai ser de menos infinito, eu coloco assim aberto, ó, até chegar no mais 2. Fechado assim. Então, ele vai estar aqui o x, ó. O x pode estar aqui. O x não pode estar aqui. Não posso colocar o x aqui. Aqui não. Certo? Não posso colocar um x no x igual a 3, por exemplo. Por quê? Porque ficaria 2 menos 3, daria menos 1. A raiz de menos 1 não existe. Certo? A outra questão é assim, né? Vamos ver aqui. Uma pergunta, pessoal. A outra questão é essa aqui, ó.
x menos 2 e 3 menos x. Vamos ver como é que fica. A f de x é raiz de x menos 2 e raiz de 3 menos x. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho que x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. E eu tenho que 3 menos x é maior ou igual a zero também, porque está na raiz. Só que esse de baixo aqui, ó, ele não é só maior ou igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero também. Né? Então, para ser diferente de zero, eu não coloco esse igual aqui. Ó. Então, esse igual ele vai sair. Eu vou tirar esse igual daqui. Ó. Porque não pode ser igual a zero, porque está no denominador. Certo? Então, eu não posso ter o igual aqui nessa parte de baixo. O que tiver dentro de uma raiz é sempre maior ou igual a zero. Só que se ele tiver no denominador, ele não pode ser maior ou igual. É só maior. Está aqui, maior. Agora, eu resolvo essas equações separadamente. Dessa aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter assim, eu vou pegar aqui x menos 2 maior ou igual a zero. O x é maior ou igual que 2. Então, eu tenho aqui a minha primeira inequação. Certo? A segunda, 3 menos x maior do que zero. Aí ficou menos x maior do que menos 3. Vou multiplicar por menos 1, vai mudar tudo. X é menor do que 3. Então, está aqui as duas. Como é que eu tiro a solução agora dos dois aqui? Né? Como é que eu vou tirar a solução dos dois? Vou fazer primeiro do x maior ou igual a 2. Bota aqui o 2, ó. Bolinha fechada. Então, maior ou igual é para a direita. Ó. Maior ou igual para a direita. Menor ou igual para a esquerda, né? Agora eu vou pegar aqui, ó. O 3. O 3 está aqui, na direita de 2, né? Está aqui o 3. O 3 é bolinha aberta, ó. Porque é só menor. Então, menor do que 3 vai ser para cá, ó. Menor do que 3 é à esquerda de 3. Certo? Vou fazer a junção agora. Ó. Aqui está o 2. Aqui está o 3. O 2 é fechado. O 3 é aberto. O que é que se repete? Se eu fizer a interseção aqui, ó, o que se repete é essa parte aqui, ó, entre 2 e 3. Então, a minha solução vai ser justamente essa aqui, ó, entre 2 e 3. Observe que o 2 é a bolinha fechada e o 3 é a bolinha aberta. Quem é meu domínio aqui? O domínio, eu vou colocar um x aqui, ó. Como está entre dois números, o que é que eu faço? Eu abro aqui, ó, para um lado e coloco os números aqui, ó, 2 e 3. O 2 é fechado, eu boto menor igual. O 3 é aberto, fica só menor. Então, meu domínio vai ser quem? O domínio da função vai ser todo x pertencente aos reais, tal que o 2 é menor ou igual do que x é menor do que 3. Esse é o meu domínio. Eu vou escrever como intervalo assim, ó. O 2 aqui é intervalo, o colchete para dentro, e o 3 é um colchete para fora porque é aberto. Certo? Bom, pessoal, então, com relação ao domínio imagem gráfica, é isso aí. Certo? E o gráfico, a gente vai vendo as funções aí, a gente vai vendo justamente quem é o domínio, a imagem e o gráfico das funções, por exemplo, das funções lineares, quadráticas e exponenciais, trigonométricas e outras funções aí. Então, aqui tem a função linear, a função modular, é uma função também que é importante, né? Trabalhar com funções modulares. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês podem ver depois na apostila aí, ó. Mas só fazendo uma revisão simples aqui, ó. A função modular, a função módulo de x, ela é dada por x se o x for maior ou igual a zero e vai ser menos x se o x for negativo. Então você pode ver, por exemplo, quem é o módulo o módulo de qualquer coisa é sempre positivo. Certo? Por causa disso aqui, ó. Por causa dessa definição aqui. O módulo de x vai ser x se o x for positivo. E vai ser menos ele se o x for negativo. Por exemplo, quem é o módulo de 5? Como o 5 é positivo, então ele vai ser o próprio 5. Quem é o módulo de menos 3? Como menos 3 é negativo, né? Eu vou fazer menos 3, que vai ser igual a 3. Então o módulo sempre é positivo. Por causa disso aqui, ó. O módulo vai ser x se o x for positivo, né? Se o que tiver aqui dentro for positivo, então vai ser ele próprio. Se o que tiver dentro for negativo, vai ser menos. Então, menos ele, né? Ó. Como aqui. Módulo de menos 3. Como menos 3 é negativo, vai ficar menos 3. Aí menos com menos fica mais 3. Certo? Aqui tem as propriedades, ó. Módulo de x é igual a A, isso quer dizer que o x está entre A é igual a ou x igual a menos A. Se o módulo de x é igual a 2, isso quer dizer que o x é 2 ou o x é menos 2. Justamente pela condição de definição, né? Se você tiver, por exemplo,
o módulo de 5. O módulo de 5 vai ser 5. E o módulo de menos 5 também é 5. Por quê? Porque você tem que o módulo de 5, como 5 é positivo, vai ser próprio. E o módulo de menos 5, como menos 5 é negativo, vai ser menos menos 5. Menos 5 é igual a 5. Então, o módulo de um número positivo vai dar positivo e o módulo dele negativo vai dar ele positivo também. Então, se o módulo de x é 2, é porque o x pode ser tanto 2 como menos 2. E esse aqui dá de menor, né? Se o módulo de x é menor do que 2, isso quer dizer que o x está entre 2 e menos 2. Certo? Então, x está aqui, ó, entre 2 e menos 2. A mesma coisa se for menor ou igual, né? Só muda que aqui vai ser menor ou igual. Certo? E essa outra aqui do maior, né? Se tiver, por exemplo, se o x for... Se o módulo de x for maior ou igual do que qualquer número, de 1, 2, por exemplo, então, no caso, vai ser x maior ou igual do que 2 ou x menor ou igual do que menos 2. Então, você tem, por exemplo, quando for maior ou igual, você tem aí que pode ser maior ou menor do que o negativo. E aí tem outras propriedades aqui. Raiz de x ao quadrado vai ser o módulo de x, né? Por exemplo, eu vou chegar aqui fazer uma pergunta a vocês aqui, que é o seguinte, ó. Vai usar aquela propriedade, né? Que é o seguinte, ó. Imagina que está assim, ó. A equação é assim, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Certo? Como é que a gente resolve essa equação? A gente faz assim, né? Ó. X ao quadrado igual a 4. Aí você diz que x é igual a quem? Aí, pronto, eu vou resolver aqui. X igual a raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Certo? Essa resolução está correta, sim ou não? Ela não está totalmente correta, certo? O modo correto seria assim. X ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado igual a 4. Como eu tenho um quadrado aqui, né? Eu tenho um quadrado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou elevar a raiz a ambos os lados. Então vai ficar assim. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de x ao quadrado, eu acabei de dizer aqui que era quem? Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Então está aqui. Aqui vai ficar módulo de x igual... Raiz quadrada de 4 é 2. A raiz de 4 é 2. Aqui eu coloquei, ó, x igual a raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Como se a raiz de 4 fosse mais ou menos 2. E não é verdade. A raiz de 4 é apenas o 2 positivo. Agora, como eu tenho aqui módulo de x igual a 2, eu acabei de dizer o seguinte, ó. O módulo de x, se for igual a 1A, a um número qualquer, quer dizer que o x é A ou x igual a menos A. Aí você vem aqui, quer dizer que o x vai ser 2 ou x igual a menos 2. Né? Ou x igual a menos 2. Então você vai ter aqui justamente as duas. A gente escreve assim, né? Isso quer dizer que o x é igual a mais ou menos 2. Pode ser assim também, não tem problema. Certo? Então, é claro que não precisa estar sempre colocando essa questão aí da raiz, né? O modo correto, né, sem fazer tudo isso aí, seria assim, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado igual a 4. X igual a mais ou menos raiz de 4. Certo? Pode ser assim também. X igual a mais ou menos 2. Ah, se você fizer assim, não está errado. Mas se fizer assim, está errado. Certo? Isso aqui está correto. E aqui também está correto. Ok? Porque você está dizendo que, nesse aí do meio, você está dizendo que o raiz de 4 é mais ou menos 2. E não é. E existe muitos alunos respondem dessa forma aqui. Certo? Que é um erro, né? Bom, e tem outras propriedades aí. Por exemplo, o módulo de um produto é o produto dos módulos. O módulo de um quociente é o quociente dos módulos. O módulo de uma potência. A potência, ela sai do módulo aqui, ó. E tem outras propriedades aqui, como aqui a desigualdade triangular. Né? Tem alguns exercícios aqui, ó, alguns exemplos, né, resolvidos. Vocês depois podem dar uma olhada aqui. Certo? Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Ok? Aí vocês vejam aí, aqui vai trabalhar com inequações, né? Equações aqui com inequações. Ó. E tá bem feito aí, bem explicado, passo a passo. Depois vocês dão uma olhada aí.
Ok, pessoal? Vamos entrar na parte agora de funções lineares e funções quadráticas.